Começou mais um vídeo aqui no canal aí, certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando rapidamente aqui, cara, acerca de uma pergunta que eu gostei feito desse último mês, cara, que é: cadê o Nando Moura? Rapaz, cadê o Nando Moura? Cadê o roqueiro maluco, né? O que aconteceu com o nosso Henrique conservador, que já faz mais de um mês que ele não posta nenhum vídeo. E assim, cara, muitos já estão se perguntando o que teria acontecido com o nosso querido roqueiro maluco, não é, cara? Nós vamos estar comentando rapidamente aqui, né? Claro que antes disso eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos estar indo diretamente ao assunto. Cara, já faz mais de um mês que o Nando Moura ele não posta nenhum vídeo no seu canal, cara. O último vídeo que ele postou, cara, foi um vídeo, de novo, daquela briga dele com a MBL, chamado MBL Missão Mamata. Cara, ele tem brigado muito com o MBL nesses últimos meses, né, cara? E depois disso, ele não apareceu mais, né, cara? Ele não postou nada no seu Instagram, não postou nada do X, não falou nada, não tem feito vídeo, nem nada, né, cara? Eu ainda tô tossindo, cara. E assim, mano, geralmente, quando o Nando Moura ele some durante um mês, cara, geralmente é porque ele tirou férias, né, cara? Então, nessa época de abril, maio, cara, ele costuma tirar férias, não é, cara? Né? Às vezes só para descansar mesmo, ou então porque às vezes ele tá preparando algum infoproduto, né, cara? Seja lá o Mestre do Capitalismo, nova edição, ou então, cara, a saída para o Brasil é o aeroporto. Em outras palavras, cara, ele sempre, muitas vezes, quando ele ia lançar algum produto novo, né, ele dava uma pausa de um mês e depois ele voltava, ou então simplesmente ele saía de férias, né? Então, eu até, cara, tava pensando nisso, cara, né, mano? Porque, pela lógica, cara, se fosse realmente férias, já era pra ele ter voltado da última segunda-feira, né, cara? Já era pra ele ter voltado, essas coisas assim, não é? E assim, só que até agora, nada. Pode ser que ele volte hoje, pode ser que ele volte semana que vem, né, mano? Então. Mas aí muitos estão se perguntando, mas por que ele sumiu? Não é, cara? Entendeu? Tem gente que é meio oportunista, que já vai fazendo um vídeo dizendo, esse silêncio do Nando Moura já fala muito do caráter dele e tudo mais. Mano, o cara tá quieto, velho. O cara só tá quieto, só não tá se comunicando. E tem gente que, mesmo o Nando Moura, ele não falando nada, já faz vídeos falando, que o cara é um covarde, essas coisas assim, blá blá blá, né? Gente pretensiosa. Mano, assim, quem é inscrito no meu canal sabe que eu acompanho o Nando Moura desde 2017. Eu sou inscrito no canal do Nando Moura. Eu gosto do vídeo do Nando Moura. Concordo 100% com tudo que ele fala? Não. Tem muita coisa que o Nando Moura fala que eu discordo, né? Igual, por exemplo, uma vez ele falou que o povo de Israel já não é mais o povo de Deus, que isso é apenas uma falácia das igrejas neopentecostais. Cara, eu discordo completamente dele. Se você é uma pessoa que estuda a Bíblia, que lê as cartas de Paulo e estuda as profecias dos últimos dias, sabe perfeitamente que Deus tem um grande plano para Israel, né? Da grande tribulação, não é, cara? Que Israel continua sendo o povo de Deus, porque Deus não se esqueceu da aliança que ele fez com Abraão, né? Só que eles precisam, para receber a salvação, eles precisam entrar pela mesma porta que nós cristãos entramos, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né, cara? Mas é claro, o Nando Moura, ele é um cara que conhece, ele demonstra ter conhecimento da Bíblia, mas parece que para certas coisas ainda falta algum discernimento para ele, não é, cara? Entendeu? Mas não quer dizer que ele é um canalha ou coisa, não. Apenas é uma pessoa que ainda está em processo de aprendizado acerca de algumas coisas, né, cara? Então tem coisas que o Nando Moura fala que eu discordo. Agora, muitas das coisas que ele fala, eu concordo, principalmente quando está relacionado com questões de política, né, cara? Conservadorismo e tudo mais. O problema é que ele é um cara, que ele, durante muito tempo, ele colecionou
digamos assim, inimigos, não é, cara? Ele é um cara que atraiu para si o ódio de muita gente por causa de suas opiniões e seus posicionamentos. Tem uma frase que diz o seguinte: para começar uma guerra, não precisa pegar em armas. Basta dizer o que você pensa. Né? Eu mesmo, só por eu estar fazendo um vídeo falando do Nando Moura, com certeza, eu já devo estar atiçando a raiva de alguém que não gosta dele. Não é, cara? E eu não tô aqui pra dizer que você tem que amar o cara, nem nada. Nem nada disso, né, mano? Entendeu? Mas assim, o Nando Moura, por ele ser um cara que fala o que ele pensa, né? É fácil ele atrair a raiva de muita gente. Primeiramente foi do pessoal da esquerda, né, cara? Principalmente antes de 2018, lá pro 2017, que era o auge do canal dele, né, cara? Entendeu? Aí o que acontece? Aí as investigações da Lava Jato, mostrando lá as canalistas do PT e tudo mais, né? A esquerda sempre passando vergonha. Então ele foi um cara que atraiu muita raiva da esquerda, né? Aí chegou 2018, Bolsonaro foi eleito, né, cara? Lembrando que Bolsonaro já esteve na casa dele, né? Ele foi o cara que muito apoiou o Bolsonaro, né, e tudo mais. Só que aí o Bolsonaro, durante o governo dele, o Bolsonaro fez aquelas traições, né, cara? Voltou atrás de todas as promessas que ele fez de campanha, né, cara? Aprovando muitas pautas da esquerda, né? Então fazendo tudo que o PT queria, com a desculpa do PT não voltar. Se o Lula tá aí hoje, solto, é porque foi o Bolsonaro que colocou o Cássio Nunes do Supremo Tribunal Federal, que reveredou a libertação do Lula e restaurou seus poderes políticos, né? Então o que é isso? É o que acontece, o Nando Moura, ele foi o cara que, por ver que o Bolsonaro estava traindo o seu eleitorado, traindo as pautas conservadoras, né? Logo ele atraiu o quê? O ódio dos bolsonaristas. Porque tem muita gente que continuou do lado do Bolsonaro, cara, não porque acredita que o Bolsonaro seja um grande herói, um salvador dessa pátria, mas porque muitas deles são pessoas oportunistas, que queriam crescer no meio político, como o caso do famoso carteiro Reaça, que o próprio Nando Moura ajudou e depois apoiou ele pelas costas, né? O Vagnão, cara, que eu também gostava muito do Vagnão, mas o Vagnão preferiu ainda acreditar que o Bolsonaro é o escolhido de Deus, não é, cara? Engraçado, porque Saul, Jeroboão, Salomão, Jeú também eram homens escolhidos por Deus, e vai ver o final deles na Bíblia, né, cara? O que mais tem queimando no inferno são escolhidos de Deus, né, cara? Pessoas que apunhalaram ele pelas costas, sabe? Pessoas, então assim, cara, muitos bolsonaristas se juntaram com petistas para poder falar mal do cara. E muitas das tretas que o Nando Moura ele se mete, cara, foi justamente porque por falar daquilo que ele acredita e pensa. E muitas vezes ele acaba sendo visto como vilão por causa disso. É igual o caso, por exemplo, no ano passado tivemos aí o caso das enchentes, né, cara? As enchentes que assolaram lá o Rio Grande do Sul, né, e tudo mais. Aí apareceu o Nego Di, né? Não, porque o Nego Di doou 1 milhão fez um pix de 1 milhão para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nego Di é um herói. Aí chegou o Nando Moura dizendo não, que esse cara é um canalha, que ele já aplicou golpes. Ele já aplicou golpe com ar-condicionado na televisão, agora eu não lembro, mas o Nego Di já tinha sido processado anteriormente, né? Entendeu? Falando, não, esse Nego Di é um safado e tudo mais. Muita gente começou a falar do Nando Moura como se o Nando Moura fosse o vilão, né? Pessoas como o caso, por exemplo, do Treta News, né, cara? Que o Treta News antigamente era o pessoal que era mais apartidário, né? Mas aí o Nando Moura começou a falar dos cassinos online, das pets. Aí o Treta News começou a qualquer coisinha, qualquer rixa do Nando Moura, já começava a falar do Nando Moura, expondo ele como vilão antes mesmo de analisar a briga, né? Aí o que acontece? Depois, voltando ao caso do Nego Di, descobriram que o Nego Di era um baita de um safado. Depois descobriram que o Nego Di era o baita de um safado, não é, cara? Que era o cara que o Pix que ele fez não era de 1 milhão para o Rio Grande do Sul, na verdade era um Pix apenas de 100 reais para a namorada dele, que o cara apenas estava farmando fama em cima disso, né, cara?
E assim, cara, aí eu te pergunto, alguém depois foi chegar no Nando Moura falando, ó, o Nando Moura tava certo, essas coisas? Não, ninguém chegou nele falando que o Nando Moura estava certo, né, cara? Aí teve um caso lá do Wilker Leão, que eu não vou entrar muito nessa questão, né, cara? Mas assim, mas foi confirmado depois que muitas das coisas que que o Nando Moura falou acerca do Wilquinho estava certo, como o caso, por exemplo, que o Wilker Leão ia perder processos, que o Wilker Leão ia pedir Pix para os seus inscritos para poder pagar os processos que ele entrava, que ele perdia, né, cara? Então, que o Wilker Leão ia tentar se candidatar a deputado das próximas eleições. Então, muitas coisas foram mostrando que o Nando Moura estava certo, não é, cara? Acerca do Wilker Leão, né, cara? E nessa última treta dessas últimas brigas, foi em relação ao MBL, não é, cara? O MBL que começou a pegar lá fundão eleitoral, não é, cara? Que eu acho isso uma safadeza, porque vamos lembrar que o fundão eleitoral começou com o quê? Como é que começou o fundão eleitoral? Foi uma canetada do presidente Bolsonaro que tirava bilhões da saúde e da educação para dar para um partido político. Em outras palavras, na sua cidade não tem carteira para o seu filho sentar na escola, não tem livro, professor ganha mal, a escola está caindo em pedaços, no postinho de saúde não tem remédio, não tem profissional de saúde, médicos recebem mal, falta leito, né, cara? Ou seja, falta um monte de coisas, tanto para saúde e para educação. Agora, para político se reeleger, isso aí tem dinheiro de sobra, né, cara? Se o PT continua existindo até hoje, foi justamente por causa de fundão eleitoral, meu filho. Porque se o Bolsonaro não tivesse aprovado isso, o PT já teria falido há muito tempo, já teria caído há muito tempo. E aí o MBL, que antes criticava o fundão eleitoral, começou a quê? A pegar fundão eleitoral, né, cara? Não, porque o nosso objetivo é assim, ó, nós vamos pegar o fundão eleitoral, e aí quando nós chegarmos lá, quando nós formos eleitos, aí a gente vai acabar com o fundão eleitoral. Sei. E o meu nome é Song Jin-woo. E eu me chamo Song Jin-woo, do anime do Solo Leveling. Vai nessa, entendeu? Aí o Nando Moura começou a criticar o MBL por causa dessas coisas, né? Entendeu? Aí muitos vão falar, porque foi questão lá de uma logo lá que começou isso, porque o Nando Moura... Cara, a logo era idiota mesmo, tá entendendo? A logo era idiota. Eu vi essa logo, cara, ela parecia mais a logo de uma loja de roupa esportiva, né, entendeu? A logo antiga do MBL é bem mais bonitinho, tá entendendo? Aí começou essa treta, começou a briga dele com como Mamãe Falei, né? Mamãe Falei falando assim, não, porque eu sou muito mais inteligente do que o Nando Moura. Mas eu não imagino o Nando Moura chegar no WhatsApp e falar besteiras do tipo, falar burrices do tipo, elas são fáceis porque são pobres. E perdeu o mandato por causa de idiotice, né? Então, e assim, mano, e muita gente, cara, nessa briga, cara, começou até mesmo a ofender o pai do Nando Moura, né? O Nando Moura até fez um vídeo falando do pai dele, né, cara? Entendeu? E eu acho isso uma sacanagem, cara. Se você tá em briga com alguma pessoa, você não tem que envolver o pai dessa pessoa, você não tem que envolver os parentes dessa pessoa. É igual uma vez eu tava tava numa treta com um cara aqui perto, em casa, né? Aí o irmão dele, que é gente boa pra caramba, veio tomar satisfações comigo, né? Porra, essa discordância sua com o meu irmão. Falou, vou deixar uma coisa clara. A minha briga é com o seu irmão. Você, eu acho um cara legal. Pô, mas você tá falando do meu irmão e o seu irmão tá falando de mim. Você quer o quê? Que eu fique quieto? Que eu fique calado enquanto o seu irmão fica falando de mim pros outros? Né? No final, eu mantive a minha amizade com esse cara e o irmão dele que se lasque, né, cara? Então, assim, mano. E assim, cara, muitos têm visto que o Nando Moura sempre se mete nessas brigas. E eu vejo o Nando Moura como um cara frustrado, cara. Por quê? Porque o Nando Moura, ele fala daquilo que ele acredita, ele fala daquilo que ele pensa. Entendeu? Eu não vejo ele como um canalha querendo apenas ganhar likes, visualizações, até porque o canal dele, cara, já foi confirmado que tá numa coisa chamada Channel, sei lá o quê,
na qual o canal dele não cresce. O canal dele não cresce. Por quê? Porque foram tantos bolsonaristas e petistas em cima do canal dele que agora o YouTube não recomenda os vídeos deles, né, cara? O Nando Moura, cara, ele ganha muito pouco inscritos, embora ele tenha muitas visualizações. E eu vejo que ele é um cara frustrado porque ele esperava uma melhora para o país, principalmente depois das eleições de 2018, com a eleição do Bolsonaro, que esperava que as coisas melhorassem e não melhoraram. Tá entendendo? Bolsonaro deu vários sinais de traição, que ele é um calhorda, e ainda tem gente chamando ele de mito, né, cara? E assim, mano, e o Nando Moura, sendo um cara que ele fala o que pensa, muitas vezes ele é tido como vilão da história, mesmo que muitas pessoas não acabem não analisando as situações. Então assim, mano, tem hora que cansa mesmo. Tem hora que eu, no lugar do Nando Moura, cara, eu também já estaria cansado. Você tá entendendo? Então assim, se realmente nós estamos vendo o fim do Nando Moura, se o Nando Moura realmente ele estiver cansado já da internet, quiser sair e tudo mais, cara, vai acabar sendo um direito dele, né? Vai acabar sendo um direito dele. Agora, eu penso que ele pode voltar? Eu penso, né? Eu penso que ele que no momento, cara, por ele ser humano, eu acho que ele tá dando um tempo, cara. Eu acho que ele tá dando um tempo e que em breve ele vai voltar. Você tá me entendendo? Em breve ele vai voltar, aí vai fazer um vídeo falando das coisas que ele não falou e tudo mais. Mas assim, mano, eu acho que o Nando Moura, cara, é uma pessoa que a gente tem que, nós como cristãos, a gente tem que orar pela vida dele. Tá me entendendo? Orar para Deus estar consolando, confortando. Você tá entendendo? Eu não tô dizendo que você tem que amar o cara, não tô dizendo que você tem que gostar dele, nem nada. Mas eu acho que no lugar dele, cara, entendeu? Que é um cara que fala o que pensa e que as pessoas só ficam tendo ele como vilão por falar o que acredita, cara, é compreensível esse momento de silêncio. E eu acho que a melhor coisa que pode fazer é isso, cara. Porque todo mundo tem um limite. Todo mundo. Claro, eu só estou falando aqui apenas a minha humilde opinião. Apenas o que eu penso e tudo mais. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Não vou estar mais alongando acerca desse assunto. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando você grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse. Porque eu fui.